Vamos ver se fica boa. Tá bom, né? Transmissão. É? Então tá bom. Onde é que eu me posiciono para ficar bem na foto aí? Pessoal, então, meus irmãos, boa noite, né? O tema que a gente escolheu, Olhar os Lírios do Campo, é um convite para a gente refletir sobre a simplicidade, sobre amor, sobre as lições que estão embutidas, né, em cada um dos versículos que tem no Evangelho de Lucas e de Mateus. E aqui eu me foco mais no Evangelho de Mateus, que é o que a gente pega do Evangelho segundo o Espiritismo, tem algumas passagens, né, aqui. Então, eu acabei pegando mais do Evangelho de Mateus, até porque tem alguns comentários de Emmanuel também no Evangelho de Mateus, né? O Evangelho de Mateus segundo Emmanuel, né? Comentado. Então, o Sermão da Montanha, para a gente relembrar, todo o Sermão da Montanha, Jesus traz como um código de convivência, né? Uma forma de trazer mais humanidade àquelas pessoas que estavam ali naquele momento aprendendo com ele, pensando, né, refletindo sobre a vida, sobre as coisas da vida, sobre os relacionamentos. Né? Então, e ele começa ali, começa com as bem-aventuranças, né, com os primeiras instruções para o desenvolvimento do espírito. E que ele diz, né, lembrando só, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, né, que está no capítulo 5 de Mateus. Então vejam, ele não falou os mansos irão para o céu, e nem falou que os mansos são aqueles que aceitam tudo ou que se submetem a tudo. Esse mansos, ele fez uma referência ao domínio, né, das nossas paixões, ao domínio do nosso gênio. Então, por que herdarão a terra? Que é uma clara sinalização da reencarnação, né? Nós herdaremos a terra, nós que formos mansos. Eu já estou me incluindo nos mansos, né? Nem sempre eu estou tão manso assim. Mas a gente está no processo, né? Está evoluindo. Mas quem conseguir dominar, né, suas paixões, conseguir evoluir o seu espírito a ponto de não agredir, de não infligir a dor a um outro irmão, esses é o que são. E nunca fez tanto sentido, né? Se fala tanto em transição planetária agora, né? De que algumas pessoas realmente serão retiradas, né, do orbe terrestre depois do desencarne e, né, alguns serão os eleitos para ficar, para a gente ir para a fase da regeneração nesse planeta. Então faz tanto sentido, né? Cada vez que eu vejo essa bem-aventurança, eu fico pensando, né? Que lição de esperança e de fé que Jesus deixa para nós nessa bem-aventurança. E vem outra bem-aventurança, né? Os que têm fome, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Né? Então, as pessoas que buscam aqui também uma sinalização de esperança, né? De você buscar aquilo que é correto, aquilo que é justo moralmente, né? Uma evolução moral. Né? Então, o bem alimenta o bem, as coisas vão acontecendo. E vem a outra bem-aventurança que ele deixa aqui, né, também. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, né, não que as pessoas precisassem sofrer, né, ou que as injustiças são coisas normais, ele não quis normalizar a injustiça com isso, mas, né, no meu entendimento, no meu simples entendimento, aqui Jesus nos traz uma reflexão sobre as leis da causa e efeito, né? Então, às vezes a gente está passando por algum processo de injustiça, né? Mas a gente escolheu por isso. Foi o contrato que nós fizemos durante o nosso plano de reencarnação. E às vezes aquilo que a gente entende como uma grande injustiça é uma grande oportunidade de desenvolvimento que nós estamos tendo nesse momento, né? Então, todo o Sermão da Montanha ele é muito lindo, né? Quando a gente traz ele também sobre essa visão, né? Do o que Jesus quis dizer, né? Ele quis trazer um pouquinho de alento
uma orientação de relacionamentos, né? Nós temos um grupo de estudos de Joana de Ângeles, né? Do livro de Joana de Ângeles, e a gente está estudando o Despertar do Espírito. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse livro. Ele é um livro bem interessante, assim, né? E já no início, a Joana coloca, não é a Joana que coloca, mas tem um autor que ajudou a escrever a introdução, que ele coloca que a psicologia espírita tem a tarefa de ajudar os seres humanos, inclusive na sua quarta força, né? Que são três forças conhecidas por nós e a quarta força. E o que seria isso, né? Então, nós fomos pesquisar até para aprofundar nossos estudos, e aí vem, né? A primeira força é o espírito, a inteligência. A segunda, a psicologia do perispírito, né? O que deixamos gravado, o que fica gravado no perispírito. A alma, nosso ser, né? Durante a encarnação. E qual seria a quarta força? A quarta força são os relacionamentos. A força do espírito em relação a outros espíritos. A influência que nós causamos, a impressão que nós deixamos através dos relacionamentos aqui, né, de espírito para espírito, enquanto encarnados. Então, olha que lindo, né, que beleza. A gente vê que desde aquela época Jesus já trazia para nós, né, uma sinalização, e aí a gente vai aprofundando os ensinamentos, né, espíritas, da psicologia espírita, para entender a nossa responsabilidade no relacionamento com as pessoas. E nada melhor para entender essa responsabilidade do que a gente sempre revisar o Sermão da Montanha, né? Mas para a gente falar dos lírios do campo, né, que é uma reflexão muito leve, muito gostosa, muito verdadeira, muito de amor, muito sincera, né? A gente teve que fazer um recortezinho, né, no Evangelho segundo Mateus, o Evangelho de Mateus, né, Evangelho segundo o Espiritismo, que tem essa passagem aqui, que é do versículo 25 ao 34. E aí eu vou pedir licença para vocês para ler aqui os versículos de 25 a 34, para a gente ter o contexto, e depois a gente vai indo daí nos detalhes, tá bem? Então, começamos lá no versículo 25, e diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não tecem e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, e basta a cada dia o seu mal. Então, Jesus aqui compreende profundamente as angústias do ser humano, né? Então, a primeira lição, primeira reflexão que a gente tira aqui do versículo 25, né? É a lição da ansiedade, daquilo que nos tira a paz, aquilo que nos perturba a alma, né? Do dia a dia. E olhando aqui o versículo 25, né? Não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, né? Então, ansiedade, o que nada mais é do que o medo daquilo que está por vir.
aquilo que a gente não sabe, que a gente não compreende ainda, o futuro, né? Então a gente pode ficar ansioso por motivos externos, coisas externas que vêm do dia a dia, né? A inflação, o preço das coisas, né? A situação de um país, as guerras, as intempéries, né? O tempo, às vezes, uma tempestade, um ciclone, né? Que podem trazer, né? O medo, será que isso vai me atingir? O quanto isso vai atingir a mim e a minha família, né? A violência nas ruas, né? O medo que os nossos filhos sofram alguma dessas violências. Se nós vamos ou não vamos ter condição de fazer determinadas coisas que a gente gostaria muito de fazer. Então, tudo isso são motivos externos. E eu posso controlar? Não tenho como controlar, né? Eu não tenho como barrar esses motivos externos. Eu me ocupo antecipadamente de algo que eu não sei se realmente vai acontecer. Então, eu fico colocando ansiedades no meu dia a dia, na minha mente, colocando angústias, e essas angústias atrapalham, né, o meu desenvolvimento, atrapalham a minha paz, tiram a minha paz do dia a dia, né? E aí a gente tem os motivos internos em cada uma das fases da nossa vida, né? Então, para a criança, a ansiedade pode ser nada mais do que se relacionar com outras crianças, né? Pode ser o medo de ir para a escola, de começar a se relacionar com os outros, o medo de perder os pais, de perder os avós, né? Ela tem o medo de se separar da sua família, porque o mundo dela é a sua família, naquela idade, né? Então, o mundinho da criança, para ela, todo mundo dela é aquelas pessoas ali, aqueles adultos que a cercam, né? Então, isso pode trazer alguma ansiedade, né? Quando a criança, às vezes, se sente insegura, né? Ou ela muda de ambiente, né? Ou se insiste muito para empurrá-la para os outros. Ah, cumprimenta fulano de tal, cumprimenta esse tio, vai não sei o quê, né? Isso faz mal para a criança, porque às vezes ela não sabe se a outra pessoa vai levá-la ou não vai levá-la, né? Ela não tem a compreensão toda ainda, né? Então, o medo do abandono, a aprovação dos adultos, né, que cercam. Para um jovem, né, que já passou da infância, já está ali na adolescência, vem as questões de aprendizado, né? A angústia de não conseguir acompanhar as suas atividades da escola, acadêmicas, o medo de não saber se relacionar com as pessoas, com os amigos, de não estar adequado aos outros, né? Que a gente fala que tem a fase do Maria vai com as outras, né? Então dá ansiedade também, que é assim, todo mundo se veste igual, todo mundo usa camiseta, todo mundo usa calça jeans, todo mundo quer ir naquela fase. Mas por quê? Isso é para diminuir uma ansiedade, é diminuir uma angústia, porque tem medo de não ser aceito, né? Na vida adulta vem outros tipos de ansiedade, que a gente entende bem, né? A ansiedade do trabalho, a ansiedade dos negócios, né? A ansiedade de ser cobrado, às vezes de não conseguir responder às tarefas adequadamente, né? O medo de não conseguir dar todo aquilo, ou prover a família do jeito que a gente gostaria, né? A gente tem medo de perder as pessoas, né? Então, assim, tem vários medos que vêm da, da vida adulta, a velocidade da tecnologia, né? A tecnologia tem assustado muitas pessoas e gerado muitas crises de ansiedade no ser humano, porque nem todos conseguem acompanhar. Nem todos têm uma rapidez, né, de entendimento ou de raciocínio para acompanhar, e está tudo certo, né? Está tudo certo, porque na época que Jesus escreveu o Sermão da Montanha, não tinha a inteligência artificial ainda, né? Então, e as pessoas, e a humanidade sobreviveu. Então, nós vamos sobreviver também, né? Usando a tecnologia ou não usando, a gente vai sobreviver também. Mas com certeza isso gera algumas preocupações no ser humano, algumas ansiedades, né? E também tem a fase idosa, né? Que aí vem os idosos que têm os seus próprios medos, as suas próprias ansiedades de doença, enfim, né? Até o próprio medo da morte, de se separar dos seus familiares, de incomodar os filhos, né? Ou de incomodar os familiares com os cuidados, né?
Cada fase tem as suas preocupações. Lógico que tem muito mais do que essas, né? E tudo isso gera uma mala, né? Uma bagagem enorme de ansiedades. E aí Jesus faz essa pergunta, né? Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Né? A gente se preocupando, colocando ansiedade no coração, né? Então, assim, em alguns momentos não dá para respirar e deixar as coisas acontecerem, né? Deixa a coisa acontecer. Não que a gente não vai lutar para ser melhor, que a gente não vai lutar para corrigir coisas erradas, nada disso. É o processo de a gente não se preocupar com as coisas, não trazer preocupações desnecessárias para a nossa vida. Então, a reflexão linda de Jesus aqui compreende profundamente as angústias do ser humano, né? Traz esses dois versículos, Mateus trouxe esses dois versículos como ansiedade, e em seguida ele traz, né? Pelo que é vez de vestir, por que andais ansiosos? Né? Ele ainda pergunta, né? Não valeis muito mais do que as ervas que vão para o forno, né? Vão ser queimadas depois que elas secarem, né? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não tecem e nem fiam. Né? Então, assim, a beleza natural do lírio, que tem o seu processo ali, né? De emergir, de nascer, ele está em crescimento, não está parado, está em evolução, está cumprindo a sua função. E eles morrem e eles renascem, e as folhas velhas caem, e as folhas novas, né, para que as novas possam surgir, para que as flores possam vir, né? E aí vem aqui uma chamada para a simplicidade, né? Por que andais solícitos e ansiosos, né? Por causa disso. Se tens uma veste vermelha ou uma azul, se comparas a, né? Os lírios não se comparam aos cravos, nem às rosas, nem os gerânios, né? Eles crescem ali, bonitos, né? E ele diz que, contudo, eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E é lindo mesmo, né? A gente olhar para uma paisagem, né? Um campo de lírios. E pensar que muitas vezes eles brotam do lodo. Né? Então, assim, aquela planta tão linda, às vezes ela veio de um lodaçal. Né? E se aceitam, né? Não brigam nem com as abelhas, nem com... Elas simplesmente convivem ali com as ervas daninhas, mas crescem belas. E aí a gente traz isso para o nosso dia a dia, o quanto às vezes a gente quer se comparar ou disputar espaços, atenção, amor, reconhecimento com algumas pessoas que estão ao nosso entorno, né? E aí o que acontece quando a gente faz isso? Nós não estamos nos aceitando, nós estamos acolhendo nosso sentimento, a gente quer brigar pela atenção de alguém, a gente quer brigar por mais amor, a gente quer brigar por mais reconhecimento, mais visibilidade. Mas eu estou conseguindo aceitar as minhas angústias, as minhas emoções, as minhas fraquezas, né? Então, a aceitação das nossas fraquezas é um dos primeiros passos para a gente começar a crescer como os lírios ali, de uma maneira serena, de uma maneira bela, integrando as suas dores, integrando os seus sofrimentos, né? Se eu tenho raiva, eu não sou uma pessoa ruim porque eu tenho raiva. A raiva é algo que faz parte do ser humano. Mas eu reconhecer essa raiva e saber o que eu faço com ela é que é o interessante. O que é a aceitação, né? Primeiro eu aceito o meu sentimento, eu integro o meu sentimento. E aí depois eu faço alguma coisa com isso, que não seja agressivo, que não seja inteligente, né? A gente sempre fala que quando há um conflito entre dois, o mais inteligente resolve, né? Sempre o mais inteligente resolve. Ah, é racional sempre? Sim, é racional. Né? É sempre racional. Por quê? Porque a gente tem que botar racionalidade nas nossas emoções também. Né? A gente tem que começar a trabalhar a racionalidade das emoções. E não deixar as paixões, né? O instintivo, o estado animalesco da gente dominar
através de uma sensação, né, de paixão ou de raiva. Então, essa aceitação, Emmanuel comenta lá no Evangelho de Mateus, ele comenta que os lírios, eles não se comparam, né? Essa é a lição de aceitação. Não se comparam a outras flores, né? Eles simplesmente nascem, vivem e crescem juntos ali, né? Polinizando e aumentando o campo. Trazem para nós uma lição de natureza. E sobre o desenvolvimento, né? O que o olhar e os lírios do campo, né, pode trazer para nós de lição, de reflexão sobre a nossa evolução aqui nessa existência, né, e consequentemente levando para as próximas também, né? E aí, ainda ele fala das aves do céu, que a gente já tinha refletido anteriormente, né? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, e nem ajuntam em celeiros, né? Então, olha a reflexão disso, né? Às vezes a gente sofre porque a gente quer acumular mais do que é necessário, né? Às vezes a gente sofre porque não tem alguma coisa ou porque gostaria de ter e não tem, né? E aí esquece a parte da gratidão, que é a gratidão. Gratidão gera, né? É aquele círculo virtuoso, né? A gratidão gera os bons sentimentos, os bons pensamentos, o reconhecimento das coisas boas que acontecem, né? Então, observai como crescem os lírios do campo, eles não tecem e nem fiam, mas evoluem, né? Então, ali, Jesus não está dizendo para as pessoas não trabalharem, não estava dizendo isso. Ele estava dizendo que você não precisa fazer loucamente uma coisa para se desenvolver. Você precisa saber conviver naquele ambiente, né? Com o tempo, com a neve, com o sol forte, o frio, o vento, com as ervas daninhas, com a chuva excessiva que vira um lodaçal e que apodrece às vezes as flores, né? E as raízes. E aí tem que começar tudo de novo, né? O processo de começar de novo. Então, essa comparação, né, de um processo da natureza, quando a gente traz para a nossa vida, é importante a gente pensar, né, pelo que eu sou grato, né? Ou esse desenvolvimento, esse sofrimento que eu estou passando nesse momento, que a vida me trouxe, é algo assim, eu estou sendo castigado, né? Às vezes a gente acaba se perguntando, né, se achando castigado, mas não, gente, é a lei da causa e efeito. Muitas vezes é uma grande oportunidade de desenvolvimento, né? Oportunidade de desenvolvimento para nós é algo que contratamos antes de vir, antes de, né, retornar para essa encarnação. Então a gente tem que aproveitar bem, da melhor maneira, de uma maneira sábia, de uma maneira fraterna, uma maneira serena, né? E não deixar de evoluir, apesar de, né, das intempéries, apesar das ansiedades, das angústias, dos não reconhecimentos daquilo que a vida nos traz de bom, a gente ainda tem que continuar evoluindo. Porque não tem outro caminho, né? Se eu não crescer, se eu não for adiante, vou ser o quê? A erva, né? Ele compara as ervas que vão ser lançadas no forno, porque vão secar. E aí, claro, né, que às vezes, quando a pessoa está num processo de muita tristeza, de fraqueza e tal, ela precisa às vezes deixar as folhas velhas morrerem, deixar secar algumas coisas para emergir de novo, né? Então, assim, às vezes a gente não pode apressar o processo. Tem que deixar, às vezes, as coisas acontecerem naturalmente, né? Para a gente poder retomar a força e voltar a ser aquela linda flor, né? Lindo lírio do campo. A próxima reflexão é sobre a confiança, né? Então, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu cuidado.
Então, gente, eu esqueci de fazer um exercício da aceitação aqui com vocês, mas eu vou fazer ele agora. Então, quando a gente fala de confiança, é a gente confiar na vida, no processo, mas nutrir a autoconfiança também. E aí o exercício que eu vou fazer com vocês, ele é bem simples, assim, bem simplório até, que vocês pensem em 3 coisas que vocês fazem muito bem, 3 habilidades que vocês têm. Assim. Pode ser coisas muito simples, tá? Não precisa ser nada, a gente não precisa pensar nada assim estratosférico. Pense em 3 coisas assim, poxa, eu sou muito bom nisso, eu sou muito bom em conversar com as pessoas, eu sou muito bom em cozinhar, eu sou muito bom... Coisas simples. Enquanto isso, eu vou tomar um golinho de água. Pronto? Todo mundo pensou? Conseguiram identificar? Muito bem. Então, guardem isso aí. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então, confiar é acreditar que a gente está numa estrada favorável para florescer. Né? Então, assim, quando Jesus diz assim, ó, confia no processo. Né? Confiança é algo que a gente tem que nutrir sempre. Não só nutrir a confiança na vida, mas primeiro aquela autoconfiança, né? O confiar em você mesmo, confiar nas tuas intenções, nos teus bons sentimentos, nos teus bons pensamentos, nas tuas boas atitudes, integrar isso, né? Que esse é o círculo virtuoso. Bons pensamentos trazem bons sentimentos, que trazem boas atitudes, que nutrem bons pensamentos e assim a roda gira, né? E além disso, confiança é nas relações. Como a gente constrói a confiança com as pessoas. Aí vou trazer um exemplo meu bem rapidinho, assim, um exemplo de mãe, né, se vocês me permitirem. O meu filho estava para trocar de estágio no início do ano, né? Ele faz faculdade, estava para trocar de estágio. Ele estava indo muito bem no estágio que na outra empresa, no outro escritório que ele estava. Daí ele veio e conversou com a gente, né? Ele falou, eu tô com vontade de trocar, porque já tá, eu não tô fazendo mais nada, eu vou lá e não tem trabalho para mim, não sei o quê, tô agoniado e tal. O que vocês acham? Acho que vou participar de uns processos. Daí eu falei para ele, meu filho, assim, ó, se você não está fazendo nada e que você acha que pode render mais, muito bem, né? Acho que tem que procurar trabalho mesmo. Não vai se acomodar. Só não esqueça que você vai ter que construir novas relações de confiança. Porque as pessoas que você conhece, que te valorizam, que te, né, que estão te dando valor, desculpa, essas pessoas vão ficar para trás. E aí você vai ter que começar toda uma história de novo. Então você vai ter que segurar a tua ansiedade, conhecer as pessoas, respeitar as pessoas, mostrar o que você é, o que você sabe, começar tudo de novo até construir as relações de confiança. E aí sim, daí você pode esperar alguma coisa de crescimento, de melhoria. Antes disso, não, né? E assim foi. E ele foi, né? Então assim, essa é uma maneira de pensar confiança, né? A gente chega num lugar, às vezes a gente quer que as pessoas confiem na gente, mas elas nem nos conhecem, né? Então assim, é natural, às vezes até a gente fica ofendida, né? Poxa, a pessoa nem me conhece, então, né, já está fazendo mau juízo de mim, já... Não, mas ela não te conhece, e talvez por isso que ela não teve a confiança necessária. Então, relações são construídas no dia a dia, né? E eu digo que a confiança é uma liga bacana das relações. E vou comparar com uma coisa bem simples, tá? Mas bem gostosa. Vocês sabem aquelas pizzas congeladas de mercado? Sabe, né? Aquilo lá é apetitoso? Não, quando tu vê ela congelada. Quando tu vê ela congelada, desculpa, não fiz a pergunta certa. Quando tu vê a pizza congelada, assim, ela é apetitosa? Não, né? Não é uma coisa assim, a gente pensa, não, pizza é pizza, né? É bom em qualquer momento, mas de qualquer jeito. Agora, pensa uma pizza
de forno a lenha, que chega na casa de vocês, chega na mesa quentinha, assim, sabe? Tudo derretendo, fumegando. Né? O que teve ali para ela ficar tão apetitosa, né? A gente ficar com água na boca e vontade de comer. Teve aquilo que juntou todos os elementos dela, que foi o calor. Então a confiança nas relações é como se fosse o calor ali numa pizza. Se não tem aquilo ali, ela vai ficar, né? Assim, não dá para comer. Gelada não dá para comer. Né? Pode até dar vontade, mas assim, vai ter que esquentar, né? Vai ter que botar no forno e fazer aqueles elementos se juntarem, né? Que é amor, fraternidade, paz, o respeito, né? Então, assim, tudo isso, a confiança junta tudo isso num elemento só, que é uma relação, né? E aí, né, daquelas 3 habilidades que vocês escolheram, né, agora que vocês pensaram, que eu pedi para vocês pensarem, eu quero que vocês escolham uma que é mais forte, que vocês pensem naquela que é mais forte. Pronto? Dessa que é mais forte, vocês vão usar para fazer alguma coisa boa para alguém essa semana, tá? Então, se for cozinhar, cozinha alguma coisa para alguém, né? Estou usando um exemplo bem simples aqui. Nossa, hoje eu estou com a culinária na cabeça. A história da pizza também veio de repente, assim. Tá? Então, assim, nós todos temos alguma coisa para oferecer para alguém, né? De todas as tuas habilidades, qualquer habilidade que seja, se eu pegar um prego na parede, você pode estar fazendo para alguém, né? Tudo que eu faço para alguém. Se eu estou aqui falando para vocês é porque eu me sinto feliz fazendo isso, né? Me sinto grata por estar fazendo isso. A gente sempre faz algo para alguém. Esse é o motivo da gente estar aqui, né? É viver para as pessoas, para aprender com as pessoas e as pessoas aprenderem conosco, né? E a gente aprender a ser mais, cada vez mais evoluída nessas relações e merecer o mundo da regeneração que a gente tanto quer, né? Eu acho que ninguém quer ficar para trás, né, gente? Então, exercitando a nossa autoconfiança com essas habilidades que a gente reconhece em si mesmo. Aceitação. Lembrem? Então, assim, a gente pega lá, tira a ansiedade, traz aceitação, traz a autoconfiança, a evolução, o desenvolvimento. A gente só está fortalecendo a nossa evolução espiritual, né? Está fortalecendo a nossa caminhada aqui. Que mais, né, que nós temos de reflexão aqui dentro da Olhai os lírios do campo? Essa é uma das mais importantes para nos manter na caminhada, né? É a fé. E aí ele fala no versículo 30, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada na fornalha, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Ou seja, né, Jesus nos falou ali que ele nos ama, né? Que nós somos amados, que nós somos importantes, que nós temos uma função importante nesse mundo de evolução, de crescimento, de ensinamento, de aprendizados, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo, né? Então, se a gente deixa a nossa fé para trás, acha que tudo se resume ao aqui ou agora, a esse plano. E sabemos que não é assim, né? Aqui é uma passagem muito curta, muito pequenininha, que nós pedimos para vir, que nós pedimos para estar, que nós temos que aproveitar para aprender, e vai passar rápido, né? Então vamos tirar assim tudo que a gente puder dela, sempre acreditando, né, na espiritualidade, nos bons mestres espirituais que nos acompanham, em Deus, em Jesus, nutrindo a nossa fé, né? Nos espíritos puros que nos orientam também, espíritos bons, os puros, né? Os perfeitos. Esperamos que todos eles estejam trabalhando aqui para o nosso planeta, né?
Então é isso, gente. Quando tem um estudo, né, um estudo da Faculdade de Psicologia sobre a convivência nas casas de idosos, né, nos lares de idosos. E nesse estudo, né, foi comprovado que as pessoas que oravam, que acreditavam na espiritualidade, na vida após a morte, eram as que menos adoeciam. São as que menos adoecem, né? Eram não, são as que menos adoecem. Então, aquelas senhorinhas, né, os senhores que ficavam lá, toda manhã eles tinham um ritual de fazer uma oração, de conversar, de ler o evangelho, de, né, acreditar que a vida não acaba aqui, que não se resume à dor, à sua doença. São pessoas que não ficavam doentes facilmente, conseguiam ainda aproveitar, né, a fase de idade, de idoso, né, de ancião, sem o tantos sofrimentos do corpo, assim, né, dos males físicos. E as pessoas, aquelas que só se focam na doença, na vitimização, na sua própria dor, são as que mais ficam doentes, né? Que são as que mais sofrem, são as menos felizes também, né? Porque a gente quer ser feliz sempre, né? A gente sempre quer ter um pouquinho de felicidade, merecemos também, né? Um pouquinho de felicidade. Então, fé, né, gente? Lembrar dessa linda reflexão aqui da fé. E como a gente faz tudo isso, né? Cultivando paz, né? Cuidando das nossas emoções, dos nossos pensamentos, fazendo com que aquele círculo virtuoso se movimente, né? Olhando sempre para aquela questão, né? Meu espírito agora está aqui encarnado, né? Então eu tenho que cuidar muito bem dessa nave aqui que está me conduzindo nessa jornada, nessa vida, para que eu deixe boas memórias, eu deixe boas impressões, para que eu deixe bons aprendizados marcados, né, no meu perispírito, para que eu possa levar isso como conhecimento, como afeto, amor, né? E melhorando as minhas atitudes também, né? Então, como a gente vai fazer aquele exercício de pegar uma habilidade nossa essa semana e fazer alguma coisa legal para alguém, alguma coisa boa para uma pessoa, né? Pode ser uma pessoa que está bem próxima, não precisa buscar uma pessoa muito longe, mas às vezes é a oportunidade também de a gente perdoar alguma coisa, né? Então a gente vai melhorando as nossas atitudes, primeiro olhando para si, né? Olhando o que a gente precisa evoluir espiritualmente, né? Fazendo esse exercício diariamente, porque é algo que a gente acaba esquecendo, né? Na rotina do dia a dia, naquela rotina nossa de trabalhar, de fazer as coisas, de a gente pouco tempo para olhar para si, para construir, né, o nosso ser ou para reconstruir o nosso ser, né? Então, a gente vai melhorando as nossas atitudes à medida que a gente vai também se reconstruindo, né? E atentando sempre para a nossa saúde emocional, física e espiritual. Ou seja, eu estou praticando a melhoria, né, o domínio das minhas paixões, das minhas emoções. Eu consigo praticar isso nas minhas relações, né? Consigo trazer todas essas, né, esse meu domínio, essa minha melhora para me relacionar melhor com as pessoas, para resolver alguns problemas que às vezes, né, estão, né, que eu tenho que resolver nessa encarnação, né, gente? Não adianta levar para a próxima, porque em algum momento a gente vai ter que resolver alguma pendência que a gente deixou, né? E como é que eu estou atentando, né, também para a minha saúde física, né? O que eu estou fazendo para a minha saúde física, né? Sono, alimentação, o amor próprio, né, o auto-amor, né, o autocuidado, né? Tudo isso é muito importante, né? E o espiritual, que é o que a gente acabou de conversar, né, que é a nossa fé. Como é que a gente está nutrindo a nossa fé? E é bom que a gente fala em fé, mas nós estamos todos aqui, acredito que somos pessoas de fé, né? Toda segunda-feira vocês vêm aqui praticar a fé, né? E vamos continuar praticando isso todos os dias, né? Então, meus queridos, essas mensagens, né? Já indo aqui para o final da nossa conversa, da nossa reflexão, elas nos trazem a esperança de um viver melhor, né? De um viver
mais pleno, um viver mais tranquilo, um viver mais alegre, né? A gente nunca pode perder a esperança de que as coisas vão melhorar. E é difícil, a gente sabe que é difícil, né? Porque olhando até mesmo para a situação do mundo como ela está hoje, ela está muito incerta, né? A gente tem algumas, né, alguns medos aí, como eu falei, as ansiedades de o que será que vai acontecer, né? De olho nas notícias, de olho, né? Muitas guerras, muito desentendimento. Quando vamos voltar para o período de paz? E vamos voltar para o período de paz. Eu acredito, eu tenho esperança, eu tenho certeza, né? Então a gente tem que ter esperança de dias melhores, né? O sol sempre volta no dia seguinte, não é? Depois da noite escura, sempre vem aquele lindo amanhecer. Então, é essa esperança que a gente precisa nutrir aí, deixar no nosso coração. E eu agradeço muito, né, esse momento, tenho muita gratidão por ter vocês aqui hoje, estar junto de vocês e a gente fazendo essas reflexões juntos. Muito obrigada.